Chegamos ao dia 6 da nossa série. Defini que serão 9 episódios, ou seja, estamos aos poucos caminhando para a etapa final dessa jornada. E hoje a gente vai trabalhar uma técnica de controle do nosso estado emocional. Interessante, né? A gente vai ver como a gente é capaz de interferir no nosso padrão vibratório. Você já reparou que às vezes você entra num lugar e sem explicação, imediatamente você se sente mal? E o oposto também acontece, lugares que você entra e dá um bem-estar imediato. Isso acontece com pessoas também, né? Tem gente que a gente fica perto e ai, dá uma coisa boa. E pode ser que essa mesma pessoa, num outro momento, não vai te proporcionar a mesma sensação. O que acontece? Eu não vou me aprofundar na explicação física disso, né, nem na explicação científica disso, mas tem vários estudos que eu posso indicar para quem tiver interesse. A gente funciona como uma espécie de antena. A gente sintoniza com determinadas frequências. E o mais interessante é que a gente é capaz de controlar isso com os nossos hábitos, mas às vezes imediatamente a gente já consegue acessar uma emoção diferente. Vamos experimentar isso? Feche os olhos, vou fechar os meus também. E perceba como você se sente com essa música. Pode ser que ela te traga uma memória, desperte uma sensação, te faça lembrar de um filme. Independente do que seja, a sua ativação é única. Aos poucos pode ir voltando. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma outra música. Isso foi só uma demonstração de como a gente pode, com algum auxílio externo, equilibrar um pouco melhor. Eu não estou nem falando de frequência de onda aqui, mas vamos imaginar que existem energias mais elevadas e energias mais densas. Então, se você se alimenta na frente do noticiário, não faça isso. É como se você estivesse sintonizando e ingerindo também, né? Aquela energia de medo. Por isso que é muito recomendado, né? Nesse momento, assim, nesse momento tão complexo, tão difícil, tão pesado, de a gente saber se distanciar um pouco de tudo que acontece. Não é ficar alienado em relação ao mundo, mas é a gente cuidar com a quantidade de notícia que consome, né? Com a quantidade de envolvimento que a gente tem ao longo do nosso dia, porque isso interfere no nosso padrão vibratório. Então escolha uma quantidade, um horário, um momento específico e usa esse exercício depois para recobrar, para recuperar a sua energia. Assim como a gente pode identificar, e é o exercício que a gente vai fazer, a gente vai listar tanto aquilo que derruba a nossa energia quanto aquilo que eleva a nossa energia. A gente vai listar tudo que a gente pode utilizar de recurso e tudo que a gente tem que tomar de cuidado também para evitar de derrubar a nossa energia. E quando eu falo de derrubar a nossa energia, às vezes pode ser, por exemplo, quando você não está num momento muito legal, evitar falar com certas pessoas que você sabe que vão, sei lá, de alguma forma te colocar para baixo. E às vezes são pessoas muito próximas. O que é o tipo de energia que coloca a gente para baixo? Eu gosto dos grandes mestres que eles falam que fazem a gente perder a altitude, né? A gente está ali no movimento super legal e são pessoas que fazem com que a gente perca altitude. Pessoas que reclamam muito, pessoas que se colocam na postura de vítima, né? Que se fazem de desentendidas das circunstâncias, mas especialmente que reclamam muito das coisas.
É interessante a gente observar, né? Talvez a coisa que mais faça a gente perder a altitude seja a reclamação e a coisa que mais faz a gente elevar a nossa frequência seja o apreço, a gratidão. E eu sei que é clichê, é batido falar de gratidão, mas segundo a psicologia positiva, quando a gente é capaz de se conectar com um apreço, apreciar aquilo que a gente tem, ao invés de reclamar do que a gente não tem, e a gente aprofundou isso no vídeo 2, para quem não viu ainda, convido a assistir, a gente está elevando o nosso padrão emocional, se conectando com esperança, se conectando com bem-estar, se conectando com uma satisfação. Então, em felicidade, a gente não fala de um estado permanente, mas de um estado, né? De um estado que a gente acessa. Então, o que a gente pode fazer para estimular esses estados? Você vai montar uma lista dessas coisas, então, daquilo que você tem que tomar cuidado. Noticiário, as pessoas que você tem que evitar falar, ou alguma coisa, alguma prática, alguma coisa que você coma, que te faça se sentir mal, culpado. E você vai fazer uma lista das coisas que você pode usar de recursos. Por exemplo, eu tenho na minha lista mental aqui, coisas do tipo, quando eu tô me sentindo triste, solitária, sei lá, quando não tô muito legal, eu assisto a vídeos dos meus sobrinhos e eu tenho um arsenal deles assim no meu celular. E imediatamente aquilo me dá um calor no coração, assim. Ou então tem uma música que toda vez que eu escuto, e certamente você vai ter uma que funciona assim pra você também. Sei lá, eu tô meio borocochô, eu escuto aquela música, me encho de vida. É uma música do meu querido Jorge Drexler. A música se chama Transeuntes. Eu até falei pra ele, ele não entendeu tão bem, porque a letra não é a letra que diz tanto. Mas se você escutar, é o início da música, a melodia no violão, aquilo me eleva, me enche de vida mesmo, é uma coisa interessante que acontece. Então eu uso essa música como uma âncora. E é bem uma âncora, provavelmente eu escutei essa música num momento muito legal da minha vida e aquilo ficou impresso. Na programação neurolinguística a gente fala isso, né? Que a gente associa as coisas. Da mesma forma que às vezes você escutou uma determinada música ou comeu determinada coisa num momento ruim e aquilo vai te ativar uma memória ruim também. É bem interessante isso, são âncoras nossas. Então, começa a observar o que te coloca para cima. Música, às vezes fotografias, às vezes imagens, vídeos, um filme ou alguma coisa que você, sei lá, faça, uma atividade física, um movimento, uma dança. Começa a anotar, toma nota de tudo que facilita a elevação do teu padrão vibratório. Você vai fazer isso ao longo do dia. E agora a gente vai experimentar, exercitar a nossa técnica de respiração, que nesse momento já está todo mundo bem familiarizado, né, de levar o ar até a barriga e não respirar curtinho aqui no peito. A gente inspira profundamente, solta o ar mais devagar, mas a gente vai fazer isso escutando uma música de um padrão vibratório bem elevado. Que a gente pode usar como âncora, essa ou qualquer outra música, é só uma sugestão. Aqui a gente vai usar Chopin, mas Bach para mim, e tem uma playlist no Spotify de Bach, do Johann Sebastian Bach, tô falando? Não, Bach, que tem duas playlists que eu gosto bastante, que é Guitar, a bateria de novo, como sempre, que é no violão, Bach no violão, e tem uma outra playlist que é no piano. Eu adoro, parece que imediatamente aquilo me tranquiliza. Então vamos experimentar isso. Vamos pouquinhos, deixando a coluna reta. Você pode estar sentado, você pode estar na sua cama ainda, mas deixa a coluna bem retinha. Inspira profundamente, solta. E vai se conectando com essa música, com essa belíssima música de Chopin.
Relaxe os músculos, relaxe os ombros, relaxe o rosto. Lembra que você pode sorrir. A nossa postura corporal e as nossas expressões faciais estimulam hormônios que interferem nas nossas emoções. Quando a gente sorri, a gente produz mais hormônios que fazem com que a gente se sinta bem, relaxado. Inspira e solta, bastante conectado com a música. Se vier um pensamento, uma lembrança, deixa aí. Se vier uma cena, uma memória, lembra que são nuvens. Você é o céu. Daqui a pouquinho eu vou ficar em silêncio. E é um exercício rápido, então eu sugiro que você se entregue. São só algumas respirações. E se entregue no sentido de permitir que a música entre em cada célula do seu corpo. Que essa harmonia entre em você, harmonizando todo o seu sistema. Respira, sorria e apenas se conecte com uma energia de apreço. Aprecie a música sem julgamento. Respira. 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 Se vier um pensamento, solta. Uma lembrança, solta. Apenas observe a música. Se permita se sentir relaxado por mais um minutinho só. Não existe mais nada que você precise fazer nesse instante. Nenhum outro lugar onde você precisa estar. Apenas estar aqui e agora. Respirando mais profundamente, vai se preparando para abrir os olhos. Você pode retomar essa prática ao longo do seu dia. Você pode fazer essa prática dançando. Dança livre, não você guiando a dança, mas você permitindo que a música entre em você e o seu corpo possa se expressar. Faça isso sozinho, vai para o quarto, se fecha e dança. Coloca um fone de ouvido e dança, se mexa. Elabore sua lista, pratique essas técnicas e a gente se vê amanhã.